nascido em Caxias, no Maranhão, exatamente na data de hoje, em 10 de agosto de 1823. Filho de um comerciante português e de uma mestiça, Gonçalves Dias viveu um período de intensas transformações políticas, sociais e culturais no Brasil e no mundo. Testemunhou o período da recente independência do Brasil, a abdicação de Dom Pedro I, a regência de Dom Pedro II, a Revolução Praieira, entre outros fatos históricos, inclusive de leis importantes para chegarem, por exemplo, à abolição da escravatura, como as leis de Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro, lei das terras, lei do ventre livre, lei dos sexagenários. Gonçalves Dias foi um homem de muitos talentos e interesses. Ele estudou Direito em Coimbra, onde entrou em contato com escritores românticos portugueses, como Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho. Foi nessa época que ele começou a escrever seus primeiros poemas, inspirados pela saudade da sua terra natal, pela natureza exuberante do Brasil e pelo amor platônico por Ana Amélia Ferreira do Vale, que conheceu no Maranhão, mas que não pôde se casar por oposição da sua família. Em 1845, Gonçalves Dias voltou ao Brasil e publicou sua primeira coletânea de poemas, Primeiro Cantos. O livro foi um sucesso de crítica em público, recebendo elogios de Alexandre Herculano e consagrando Gonçalves Dias como o principal poeta romântico brasileiro. Em 1848, ele publicou Segundo Cantos e, em 1851, Últimos Cantos, completando a sua trilogia poética. Ele se destacou especialmente pela poesia indianista, idealizando a figura dos povos indígenas como símbolo da identidade nacional brasileira. Alguns dos seus poemas mais famosos são Canção do Exílio, Juca Pirama, Leito de Folhas Verdes, Seus Olhos e Ainda Uma Vez Adeus. Além da poesia, Gonçalves Dias também se dedicou à prosa, ao teatro, à etnologia. Escreveu contos, crônicas, ensaios e biografias. Ele fundou a revista Guanabara, junto com outros escritores românticos, como Manuel de Araújo, Porto Alegre, e Joaquim Manuel de Macedo. Ele foi professor de latim e história do Brasil no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e oficial da Secretaria de Negócios Estrangeiros, e viajou várias vezes para a Europa como diplomata. Se interessou pelos estudos das línguas e culturas indígenas brasileiras, e escreveu obras como o Dicionário da Língua Tupi e o Canto do Piaca, nas quais ele registrou aspectos importantes da vida e da cultura indígena. Gonçalves Dias teve uma vida breve, mas muito intensa. Morreu aos 41 anos, em um trágico naufrágio, no dia 3 de novembro de 1864, na costa do Maranhão. Deixou uma obra vasta e rica, que influenciou gerações de escritores e leitores brasileiros. É considerado um dos fundadores da literatura nacional e um dos maiores poetas líricos da língua portuguesa. Ele é patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Com elevada emoção, celebramos hoje o seu bicentenário de nascimento. Queremos homenagear esse grande escritor e poeta maranhense, que soube cantar com maestria e sensibilidade a sua terra, a sua gente, o seu amor e o seu país. Seu nome deve ser lembrado por todos nós como grande referência e orgulho. Todas essas comemorações de iniciativa do governo do Maranhão, por meio da Fundação da Memória Republicana Brasileira, da Academia Maranhense de Letras e outras entidades, visam estimular a valorização da literatura do Maranhão e a necessidade de despertar nos jovens e adultos o prazer pela leitura e pelo conhecimento. A literatura é a expressão de comunicação, de educação e de preservação da nossa memória e da nossa história. A produção literária do Maranhão sempre teve importância fundamental na construção da nossa identidade, na divulgação da nossa diversidade. Temos orgulho de ter em nosso estado escritores como o homenageado de hoje, Gonçalves Dias, Graça Aranha, Aloysio Azevedo, Maria Firmina dos Reis,
entre tantos outros que contribuíram e contribuem com a literatura brasileira. Por isso, convido a todos e a todas a conhecerem ou revisitarem a obra de Gonçalves Dias, a se encantarem com a sua poesia, a se emocionarem com a sua história, a se inspirarem com o seu exemplo. Menino do interior do Maranhão, vítima de vários preconceitos, mas que veio dos livros e do amor pela